Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Está tudo bem? Claro, professora. Eu estou mantendo o meu foco de estudo. Uhul! Parabéns, parabéns. Começamos na aula anterior a falar sobre alguns conceitos sobre conceitos urbanos. E hoje vamos dar sequência ao nosso conteúdo, certo? Certinho? Vamos lá. Vamos orar. Deus de amor, habite em cada aluno, dando sabedoria a todos eles, a nós e suas famílias, por Jesus. Amém. Vamos lá. Compartilhar aqui o nosso conteúdo para que você siga e vai visualizando, fica mais fácil para você, tá? Gente, todos nós sabemos, pelo menos deveríamos saber, que as pequenas e grandes aglomerações começaram próximos aos rios. Por que próximos aos rios? Os povos eram nômades. Eles estavam sempre se locomovendo de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, com a grande finalidade de quê? Com a grande finalidade de produzir. Quanto mais pessoas tinham em determinado local, mais tinha que ter produção de alimentos. Aqui o Tigre e o Eufrates, que é na Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia, professora? São faixa de terra entre esses dois rios, né? Começaram, então, a ter as suas pequenas povoações. Porque naquela época, o que interessava é a produção de alimentos, né? O povo ia crescendo, aglomerando em determinado lugar, e com isso a população foi aumentando. E foi havendo necessidade de ter habitações perto desses rios, cada vez mais. Olhando aqui, você percebe que o trabalho básico era a agricultura e criação de animais. Isso perto de onde? Dos rios. Como eu disse, as aldeias foram aumentando, até chegar-se à cidade. Isso aconteceu em vários lugares, na África, na Ásia, na Europa. Aqui, Vale do Rio Indo, a mesma coisa, foram acrescentando ao lado dos rios. Surgimento das primeiras civilizações fluviais, ou seja, perto dos rios, certo? Como eles estavam produzindo tanto, e começou a sobrar o excedente, eles começavam a fazer troca entre si. Essa troca, vamos trocar. Eu vou trocar o meu celular, não sei onde foi parar, mas tudo bem. Vamos trocar o aparelho X aqui por esse daqui. Milho por peixe, porque na época não tinha moeda, grana. E com isso, aos poucos, foi mudando, né? As pessoas foram mudando de profissões. Não era agora só o campo, só agricultura e pecuária. As pessoas foram fundindo metais. Isso foi tendo a divisão do trabalho. Está vendo escrito aqui, ó, excedente, você sabe aquilo que sobra, né? Estratificação da cidadania, não, da sociedade. Cada povo começou a ter uma função. Uma coisa importante também, antes de nós continuarmos, onde não tinha um rio, como as cidades iam crescendo, eles faziam grandes vales para que o rio desviasse um pouquinho e caísse lá na sua agricultura. Mas, poderia haver enchente, haver alagamento? Olha só que sabedoria da época. Quando havia água suficiente para irrigar aquela produção agrícola, eles jogavam imensas pedras dentro do vale que ali cortava a irrigação. Interessante, né? Povos super inteligentes. E aos poucos, né, como a gente comentou, essas trocas, esses escambos foram se tornando necessários e foi, então, agora se ocupando um espaço onde havia troca de mercadorias, mas agora de maneira mais organizada. E essas pessoas da época, do início das primeiras cidades,
eram mesma coisa, hierarquia. Quem tinha mais poder ao menor patamar, no caso de trabalho, tá? Cada um com a sua função, conhecida já como a Divisão Internacional do Trabalho. Aqui, na Idade Média, nós temos os burgos, começa a ter os burgos. Professor, o que são os burgos? São pequenas cidades. E as cidades eram fortificadas. Tinha a cidade centralizada, tá vendo aqui? E ao redor da cidade, muros altos, para proteger-se contra algum invasor. Acontece que, no século XIV, as cidades sofreram muito, isso aqui no caso na Europa, né? Por quê? Houve fome e a peste negra. A peste negra, ela aconteceu por qual motivo? As alimentações que vinham, por exemplo, ou produtos que vinham do Oriente Médio, vinha com o quê, professora? Ela vinha dos navios e ali vinha ratos, vinha insetos. Esses insetos vinham com determinada bactéria, esse inseto contaminava o alimento, contaminava o homem, e o homem, por falta de higiene, falta de alimento, e nesta época não havia uma estrutura urbana onde tivesse saneamento básico adequado, um terço da população morreu, gente. Aí cai, efeito, queda da produção agrícola e alto preço. E agora as pessoas começam a morrer de fome. Neste caso, foi na peste negra. O continente também foi assolado pela peste bubônica, que matava de 60% a 80% da população, contaminada num prazo de 4 semanas. Tá vendo aqui? Então, olha só, o grau de mortalidade chegava a 100% em 3 dias. Então, as cidades foram ficando cada vez com menos habitantes, com menor habitantes. Lá na Revolução Industrial, que ela vai dar um salto maior, né? Então, assim, primeiro passo, começa a crescer, porque está próximo aos rios, começam a vender o excedente. Depois que as cidades estão começando a ficar estruturadas, né? Na Idade Média, tinha ali os burgos, cidades menores fortificadas, quem tinha maior poder aquisitivo comandava o restante do grupo. Só que depois, com essas pestes, a cidade começa a diminuir. Já na industrialização, que foi no século XVIII, houve um imenso salto para a urbanização. Por quê? Como estava tendo a industrialização, as máquinas iam para o campo. E quem estava no campo vinha para a cidade por 2 motivos. Primeiro, busca de emprego e busca de uma situação de vida melhor, porque sempre quem mora no campo acha que na cidade é só mil maravilhas, né? Isso aconteceu só na Inglaterra, porque você sabe que a Revolução Industrial, ela ocorreu primeiramente na Inglaterra. Olha aqui, a evolução urbana de 1950 para 2050. A revolução urbana vai crescer imensamente. Já a população rural vai diminuir. Vai faltar alimento, professora? Se houver esse impulso da Revolução Verde, que nós conhecemos como Revolução Verde, que é a alta produtividade através de maquinários, através de insumos, de sementes especializadas, não vai faltar alimento. Outro detalhe também que está dizendo, nós já comentamos na outra aula, sobre as cidades planejadas e não planejadas. Olhando aqui, nós temos 2 cidades planejadas, conhecidas também como formais ou artificiais. Elas foram programadas para serem desse jeito. Belo Horizonte e Brasília. Em contrapartida, nós temos aqui 2 cidades informais, conhecidas como espontânea. Eu citei Cuiabá na outra aula, certo? Elas foram se desenvolvendo conforme as suas necessidades. Por isso que tem tantas comunidades em determinado lugar, né? E foi ficando em lugares irregulares,
Aonde? Em montanhas, em vales. Olha, a gente pode definir cidade de várias maneiras. Olha, na Dinamarca, para ser uma cidade, tem que ter 200 habitantes. Na Venezuela, 250 habitantes. No Chad, 5.000. Lá em Senegal, 10.000. No Japão, 50.000. A ONU, 20.000. O Brasil, professora, eu disse antes na aula anterior, mas no Brasil, para ser uma cidade, ele tem que ter um poder executivo, ou seja, um município. Se tiver estrutura, saúde, segurança, estrutura de trabalho, comercial, tal, eles podem ter ali um município, um prefeito? Pode. E outro detalhe aqui, ó, crescimento funcional. O que é o crescimento funcional? Aumento e diversificação de atividades econômicas, com acento aí, né? De acordo com a necessidade da população que ali reside. Não adianta ter população, ter prefeito e não terem que trabalhar. Então, se as pessoas ali, a maioria é operários, tem que ter uma empresa que os operários vão trabalhar. Se a maioria são professores, tem que ter escola, tem que ter, entendeu? Dependendo o tipo de profissão que tem, agora o crescimento é funcional, conforme a necessidade da população. A urbanização do mundo, como eu disse, está crescendo, crescendo, crescendo e vai crescer muito mais até 2050. Segundo a ONU, em 2050, a cada 10 pessoas no mundo, 7 estará morando nas cidades. 7 pessoas. Mas agora vem os problemas. Vem os problemas ambientais, estruturais, conjunturais. Olha aqui o aterro sanitário. Quanto mais pessoas tem numa cidade, mais vai produzir lixo. Certo? Certíssimo, professora. Eu concordo com a senhora. Uhul! Muito bem. Para produzir lixo. O que acontece quando não há um aterro sanitário adequado? Esse lixo é depositado, né? Vou depositar o lixo, depositei o lixo. O que acontece com o lixo? Ele vai se decompondo. Ao se decompor, ele vai caindo o chorume. Chorume, o que é chorume, professora? Sabe quando a gente... Vocês vão lembrar do que eu estou falando. Tem um lixo na cozinha que o dia inteiro a mamãe foi jogando... A mamãe, ó. Mamãe, sempre mamãe, mãezinha querida. A mãe sempre vai pôr no lixo ali, orgânico. Casca disso, casca daquilo, tal. Pedacinho de carne. Com o passar no final do dia, ele vai estar um líquido escuro ali. Um líquido claro, talvez, bem claro. Depois vai ficar escuro. Aquilo ali é o chorume. Se pegarmos todo esse chorume e colocarmos numa garrafa de vidro, encher e deixar por um bom tempo, isso vai explodir. Por quê? Formou gases, metano, enxofre. A mesma coisa acontece aqui no solo. A mesma coisa. Para onde vai esse problema? Vai para a atmosfera, quando sai em forma de gases, né? Ser eliminado para a atmosfera, mal a nossa saúde, e vai para os lençóis freáticos. Professora, o que tem a ver a urbanização com o cemitério, professora? Mas, esses cemitérios são hoje mais atualizados, eles têm ali gavetas. Gente, necrochorume. No cemitério, você vai encontrar o necrochorume. Como assim? O nosso corpo, ele é feito de vários componentes, certo? Esses componentes químicos, eles vão se decompondo. Ao se decompor, quer queira, quer não, com o passar do tempo, o solo, ele vai encontrar alguma rachadura e vai se vazando. E, além disso, outro detalhe importante que diz, as flores contribuem para que tragam insetos, contribuem para doenças também. Outro detalhe, como é que chama? O caixão.
O caixão ali foi colocado, ele foi feito de quê? De verniz, ele foi feito, foi cerâmica não, verniz, cola, tudo isso vai para o subsolo e a nossa água é contaminada. Essa imagem é de Curitiba, por incrível que pareça, numa área da periferia. Quando que há grandes enchentes? Se a cidade não tem rios do lado, é porque a maior parte da cidade ou ela é pavimentada. Como assim, Pro? Ela tem asfalto e não tem escoamento para a água da chuva. Se não tem escoamento, ela vai para a parte mais baixa e vai ter ali uma enchente. E o que pode acontecer? Quais as consequências disso, gente? Doenças. Além das casas, as moradias podem se desmoronar, as doenças vêm para a população menos favorável. Há um problema ambiental aqui, ilha de calor. Mas o que problema ambiental é esse que eu não sei, professora? Pois é. Nos grandes centros urbanos, inclusive em Campo Grande, no centro da cidade tem prédios. Prédio de um lado, prédio do outro, tem a pavimentação que é o asfalto. O vento não circula. Os carros que passam. A concentração de calor é maior entre os prédios. Enquanto na área, olha só, na área rural, aqui temos vegetação que contribui para absorver o calor, né? Porque as plantas têm a evapotranspiração, ela elimina vapor d'água, e há espaço. Então, um problema ambiental urbano é a ilha de calor. Aqui nós temos a inversão térmica. Essa inversão acontece em todos os lugares? Não. Inversão, você já lembra, ó, um ar desce, o outro sobe. O problema maior acontece quando é período de inverno. Quando é período de inverno, a temperatura no final do dia vai diminuindo, ela vai baixando, o ar frio vai baixando e o ar quente vai subindo. O que acontece com o ar, com a sujeira, as partículas que deveriam sair aí da indústria, dos carros, que deveriam ir para o espaço? Ela vai ficar concentrada aqui. E essa concentração aqui, ó, abafa o local, podendo trazer problemas respiratórios, principalmente. Chuva ácida. A chuva ácida, ela acontece nas grandes cidades que têm industrialização próxima a elas, porque a gente sabe que hoje em dia as cidades, as indústrias estão se afastando dos grandes centros urbanos, mas tem cidades que as indústrias estão ali, ó, atreladas uma à outra. E as partículas de CO2, elas vão sendo acumuladas na atmosfera e não chove, um mês, 2 meses, 3 meses, vão ali, ó, absorvendo, né? Vai absorver, faz de conta que aqui é a minha cabeça, o meu rosto aqui é o planeta. Aqui vai absorvendo todo tipo de CO2, né? De nitrogênio, entre outras químicas, e aqui vão formando-se os ácidos. No passar de um tempo, começa a chover, os ácidos estão tão concentrados que ele vai descer, ele vai estragar vegetações, principalmente a água, ele pode estragar monumentos. Aqui está mostrando os países urbanizados e desenvolvidos. Se são desenvolvidos, eles passaram aqui pelas 2 revoluções industriais, né? Tiveram maior estrutura, porque no começo da Revolução Industrial, a urbanização era tão precária que tinha rato passando pelas pessoas, não tinha saneamento básico. Hoje em dia é outra realidade. As pessoas na época lá, ainda, quando vieram do campo para a cidade, eles não tinham onde morar, moravam em cortiços, né? Às vezes, 1 quarto para uma família. Professora, será que hoje é diferente nos países periféricos? Quando eu falo país periférico, eu estou falando dos países subdesenvolvidos. Países centrais,
desenvolvidos. Aqui começou a urbanização terciária, muito mais após a Segunda Guerra Mundial. Não tem opção, vai morar aonde tem opção. E esses são um dos problemas urbanos do Brasil, né? As pessoas não têm lugar fixo para morar, ou se tem, em lugares irregulares, acontecem as enchentes, as poluições, os lixos, como nós já falamos, aumenta a violência na cidade, falta, déficit de habitação, ou seja, falta de moradia. Favelização é a mesma coisa que hoje comunidade, vai ter muitas favelas. Falta de emprego, né? Marginalidade, não tem transporte adequado, é um dos grandes problemas. E o último slide está mostrando o quê? Aqui tem duas cidades, favela de Paraisópolis em São Paulo, mas aí é uma cidade só. É uma das consequências da rápida urbanização em países subdesenvolvidos. Você olhando por cima, você não vê que é São Paulo só. Parece que tem duas cidadezinhas aí, certo? Porque não houve planejamento para que não houvesse essa microcefalia urbana, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima aula. Beijo. Beijo. Fique com Deus. Até a próxima.